Olá, queridos, graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem. Só aqueles que Deus tirou o véu ou vai tirar é que vai compreender essa palavra. Só aqueles que Deus tirou o véu, que estão na graça. Ou aqueles que estão ouvindo aí uma mensagem da graça pela primeira vez e Deus vai tirar o véu. Agora, se Deus não tirar o véu, vai me detonar aqui. O título da mensagem é: Jesus não é mais Senhor nem Salvador de ninguém. Isso é uma afronta para os evangélicos, né? Estava vendo esse vídeo aqui, ó. Olha. Não é mais. Nada a ver. As ovelhinhas. Que letra, né, gente? Como os evangélicos são enganados, né? São músicas para vender esse mundo aí, gospel. Letras para vender, somente os evangélicos acreditam que ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ora, ele foi o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só que tudo isso foi para Israel, para os judeus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Nada a ver com os dias de hoje. E João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vê que quem falou isso foi Jesus, no livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Ele não é mais Senhor de ninguém, ele não é mais Salvador de ninguém. Até porque Jesus de Nazaré não existe mais, gente. Ele veio apenas para Israel. Está lá, Mateus 15, 24. Apenas para Israel. Enviado apenas, somente, senão. Os evangélicos lêem esse texto e diz não, ele veio para todos. Por quê? Os pastores ensinam que como ele veio para Israel e o povo de Israel não o aceitou, né? Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Olha, quer dizer que Deus traçou um plano para Israel, o plano de Deus foi frustrado. Aí, nesse caso, ele veio para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Argentina, para todo o planeta. E os evangélicos acreditam nessa mentira. O próprio Jesus profetizou em Mateus 13, 7, 13, 14, que largue a porta espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Ou seja, Jesus ali profetizou que a maioria não ia recebê-lo, que ia ser condenado. Porta larga, caminho espaçoso. Por isso que mais de 1 milhão de judeus morreram na grande tribulação que foi em 70 AD. Quer dizer, foi da vontade de Deus tudo o que aconteceu, porque os planos dele não podem ser frustrados. Então Jesus veio apenas para Israel e ele cumpriu. Todos os judeus já nasceram condenados, mas condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. No âmbito espiritual, nem na época da Bíblia, não mudava nada, gente. Inferno sempre significou sepultura. E hoje, quando você entende a graça, você tem a sua mente salva. Quem vai nos condenar hoje, senão a nossa própria consciência? Só que antes havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação de 70 AD. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno.
Então Jesus foi o Salvador de Israel, inclusive profetizado pelos profetas messiânicos. Isaías falou do Salvador de Israel. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nossas quem? De Israel. Isaías já estava profetizando o que Jesus iria fazer quando ele chegasse no mundo. Isso muitos 1000 anos depois. E essas enfermidades, doenças, não é literal. Isaías está profetizando que ele vai sarar os judeus das enfermidades, ou seja, das leis de Moisés. Enquanto nós estivermos na carne, gente, sempre teremos enfermidades. Então essas enfermidades, transgressões que Isaías profetizou sobre Jesus, essas enfermidades, essas transgressões, 1000 anos depois, na época de Jesus, foi exatamente o fato dele ter aniquilado a lei. Essa era a enfermidade, as enfermidades, essa eram as transgressões. Por isso que Paulo diz em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, das enfermidades, das transgressões e nos trouxe para o seu reino, do seu Filho amado. Ou seja, essa enfermidade e transgressões está se referindo exatamente às 613 leis da Torá. Então ele foi o salvador dos judeus com relação à grande tribulação que foi no ano 70. Hoje ele não é mais salvador nem senhor de ninguém. Até porque, repito, ele não existe mais e nós não somos discípulos. Dentro de Jesus, gente, estava o próprio Deus encarnado. Está lá em Hebreus 12,14, que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Por isso que nós não somos isso que vemos. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Jó disse, e cuidaste do meu espírito. Paulo disse, o Pai dos espíritos. Eclesiastes 12,7, Salomão disse, e o espírito volta, retorna, já esteve lá. E Filipenses 3,21, Paulo diz, com um novo corpo glorioso igual dele. Então, dentro de Jesus estava o próprio Deus, o Espírito de Deus que entrou no ventre de Maria. Foi revestido de carne e sangue, recebeu o nome de Jesus, não importa, mas dentro dele era o próprio Deus encarnado. E foi esse Jesus que trouxe juízo para Israel. A volta dele, a volta de Jesus, que os evangélicos tanto aguardam, que é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso em dizer que Jesus está voltando faz 2000 anos. Essa volta de Jesus aconteceu em Atos 2,4, porque ele disse, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem, mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E Jesus prometeu lá em João que voltaria para eles, para os judeus, para aquela época. E isso aconteceu em Atos 2,4, quando ele passou a habitar, a morar, a residir em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que ele iria entrar em toda a carne. Então Jesus subiu e a volta dele foi Atos 2,4. Agora, a vinda dele, não a volta, a vinda dele trazendo juízo aconteceu em Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para dizer que a vinda dele estava próxima. O juízo sobre Israel, Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou. Então a volta de Jesus não foi literalmente um nazareno, já foi o Espírito do próprio Deus. E a vinda dele também não foi um nazareno, foi o juízo do próprio Deus. Muito claro para quem realmente está na graça isso, gente. Então Jesus não é mais salvador de ninguém, não é mais senhor de ninguém, até porque ele não existe. Tá certo? Essa é uma breve mensagem. Se você entendeu o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E o que é que nós estamos fazendo aqui, Júlio Chaves? Cada um cumprindo o seu propósito, o propósito do Criador, gente. Quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus. Se os evangélicos compreenderem essa mensagem,
eles mais nunca colocam seus pés nesses alçapões, nessas arapucas. Inferno sempre significou sepultura. Diabo nunca foi um ser espiritual. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel, se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. Salvação na Bíblia nunca se referiu ao Espírito, e sim à grande tribulação que foi no ano 70. Pecado era transgressão de lei, está lá em 1 João 3,4. Essas palavras, esses versículos, os evangélicos leem, mas não compreendem, porque existe um véu sobre a face deles. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo já aconteceu. Tá certo? Então eu peço que você compartilhe essa mensagem, dá um like, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Tá bom? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos.